A minha mais remota memória da minha pessoa, eu estou sempre com um lápis e o papel na mão. Então eu desenho desde criança, sempre gostei de fazer história, sempre gostei de fazer quadrinhos, fazer caricaturas. Acho que toda criança gosta de desenhar. Eu não fugi à regra, só que eu me dediquei mais, eu vi que eu tinha muito gosto por desenhar e isso se tornou com o tempo uma profissão. Olha, o meu trabalho, ele é muito do ponto de vista plástico, né? De meio plástico, ele é muito diversificado. Eu utilizei muitas técnicas ao longo de todos esses anos. Eu ilustro há mais de 40 anos. Eu tenho 142 livros. Então, são muitos livros que eu tive que fazer ao longo da minha carreira e com textos muito diferentes um do outro. Então, eu sempre achei que para cada escritor deveria haver um estilo próprio para aquele escritor, um tratamento gráfico próprio para aquele tipo de texto. Isso me levou a praticar muito materiais, a fazer muitas experiências gráficas, fazer muitas experiências com materiais diversos. Então, o estilo, para mim, eu substituiria pela palavra abordagem. Eu tenho uma abordagem nos meus trabalhos, eu não tenho um estilo, porque eu não posso ilustrar escritores que têm uma literatura tão diferente de uma maneira igual. Então, acho que para cada escritor, para cada texto, uma imagem. Bom, foi um grande prazer ilustrar o Léo. É a primeira vez que eu estou ilustrando o Léo Cunha. Eu até brinco com ele dizendo que eu tive que esperar ilustrar 139 livros para poder ter a oportunidade de ilustrá-lo, porque esse livro que eu fiz com ele é o de número 140. Foi muito prazerosa essa parceria com o Léo. Primeiro que é um grande texto, você não pode fazer um bom trabalho em cima de um mau texto. É um texto muito simbólico de um problema atual, principalmente aqui no Brasil, devido ao envelhecimento da população. E também tem um outro aspecto muito importante no livro, que eu enfatizei, inclusive através de signos, como as folhas, por exemplo, que é a questão do esquecimento e da memória. O esquecimento da memória. É muito importante no livro esse aspecto, apesar de não ser citado explicitamente. Inclusive, um personagem que eu acho muito importante no livro e que o escritor apenas dedicou a ele uma frase é o personagem do avô. O avô, ele é fundamental na história, é ele que conduz a história, inclusive a história visual. A história visual do livro, ela não é necessariamente um sucedâneo do texto. Então, nesse caso, esse personagem ganhou uma importância dramática no livro que ele não tem em termos de literatura, mas tem em termos de narrativa. Em termos de narrativa. Por exemplo, ele é consciente, ele sabe que a mulher dele, a antiga companheira dele, tem esse problema de esquecimento. E ele está sempre virado de costas para ela, ele está sempre reflexivo, ele está sempre pensando, ele tá ali sofrendo por aquele problema que a mulher dele tem. E ele está sempre olhando para um lugar que não é a cena que está acontecendo. Por isso que eu acho que ele é um personagem importante, um personagem assim, até decisivo na história, apesar de não dizer uma palavra. É um personagem altamente silencioso, mas ele é do ponto de vista da expressividade do texto, ele é muito importante. Por isso é que eu o enfatizei. Olha, na verdade, o desenho, o ato de desenhar, ele tem muitas aplicações. A ilustração é apenas um segmento do ato de contar histórias por imagens. Por exemplo, uma criança que tem um talento para o desenho, ele pode se dedicar, por exemplo, à animação, ele pode se dedicar aos quadrinhos, ele pode ser um artista plástico, no sentido de um pintor, de um gravador, de um escultor. Ele pode também ser
ser um quadrinista, enfim, ser um arquiteto, ser um designer, ser um diretor de arte. Então, quer dizer, o desenho é um fundamento. No meu caso, a minha carreira como ilustrador, eu tive ao lado outras linguagens, como, por exemplo, design. Eu fiz muito design, faço ainda design. Eu faço cartaz, eu faço capa de livros. Então, quer dizer, o ato de desenhar, ele é muito assim ecumênico, ele é muito amplo, ele é muito polissêmico. Então, você pode perfeitamente atuar em várias áreas com esse talento natural que uma pessoa tem para fazer imagens.